Boa noite, sejam bem-vindos para a nossa live de lançamento hoje. Estamos numa série de lançamento do nosso próximo livro, que é o Projeto Coautoria 03. Mulheres Transformadas, a Beleza da Feminilidade. Já vou colocar aqui nos comentários o nosso tema aqui da live, né, desse nosso pré-lançamento, que é a nossa Coautoria 03. E também vou começar aqui a chamar as nossas participantes de hoje. Então, eu vou até citar aqui os capítulos, né, que estão envolvidos no dia de hoje. Nós dividimos em 3 dias, então nós teremos aí lives hoje no dia 20, amanhã dia 21, depois no dia 22 e no dia do lançamento, que será dia 23 de abril, né, Dia Mundial do Livro. Nós marcamos aí para um dia especial mesmo, para a gente poder oficializar esse lançamento. O nosso livro ainda está nesse processo de diagramação para poder ir para a impressão, mas nós tínhamos essa data, então nós vamos cumprir com esse compromisso de lançar, e depois, quem sabe, a gente consiga aí também fazer um lançamento presencial, tá? Então hoje vamos falar aí um pouquinho desse nosso livro. Vou convidar as participantes para que estejam comigo aqui, esperá-las entrarem aqui, né? Esse projeto, Mulheres Transformadas, a Beleza da Feminilidade, ele tem um prefácio da Ana Lucchini, mentora esta que nos guiou aí, né, o ano retrasado para o passado. Em 2023, nós estávamos aí na mentoria dela, destravamos vários conteúdos, inclusive o meu primeiro projeto estava dentro da mentoria dela, do Mastermind da Ana Lucchini. Depois, o segundo projeto estava ali já finalizando essa mentoria, e aí saiu Mulheres Transformadas pela Escrita, né? Então, o projeto 2. E agora estamos aí concluindo um projeto de 1 ano e 6 meses, onde nós esperamos aí várias mulheres a entrarem nesse projeto, né? Eu estive ali com muita calma, paciência, aguardando a providência de Deus, a bondade de Deus, para saber quem é que estaria nesse projeto. E aí muitas mulheres apareceram, muitas pessoas vieram por indicação, algumas queriam entrar, depois viram que não queriam e saíram. E aí nós fomos aí aguardando, né? A gente entende que quando nós temos paciência, esperamos a vontade de Deus, as pessoas certas aparecem no nosso projeto. Eu confio muito nisso. Então, o projeto, a ideia dele era que fossem 12 mulheres, né? Até então, não tinham essas 12 mulheres, mas nós precisávamos concluir esse projeto, que já estava demorando bastante. E aí, de fato, temos 12 mulheres, né? Inclusive a Érica já está aqui na live. Seja bem-vinda, a Érica, que é uma das coautoras. Ela entrou com a irmã dela no único capítulo, então ficou aí 12 mulheres, mais 11 capítulos, tá? Então, para que não houvesse confusão, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas tem 12 pessoas ali no post, mas tem 11 capítulos. Então, porque elas fizeram em conjunto, né, um único capítulo, tá? Então, essa é a explicação inicial. Então, nós levamos aí 1 ano e 6 meses para fazer esse projeto. Foi muito interessante, né? Cada capítulo onde foi entrando ali, e a gente percebe o tanto de comunhão que essas mensagens foram fazendo uma com as outras, né? Então, nós percebemos isso. E a importância da coautoria, onde nós temos essa oportunidade de levar a nossa mensagem mais longe. Isso é muito importante que vocês saibam também, vocês que talvez estão aqui na live, que vão participar depois, e que nunca tiveram essa oportunidade de ter uma coautoria, de fazer um livro. Então, o que acontece? A coautoria, ela dá essa oportunidade, onde várias pessoas escrevem um único capítulo, juntam, né, todo esse projeto, se transforma em um livro, e cada uma aí no seu estado, até mesmo fora do país, consegue estar levando a sua mensagem com mais mensagens. Então, esse conteúdo ele vai longe. Então, não fica parado somente em mim, no meu livro, somente num lançamento único, né? Então, nós temos essa possibilidade de ter mais pessoas no projeto, fazer também essa conexão, essa ponte, esse network, né? Eu vou ver aqui, a Érica já quer entrar, vou chamar ela aqui já também. Mas eu vou estar falando um pouquinho desses capítulos, que não estarão com a gente aqui hoje, tá? Eu pretendo ler pelo menos um trechinho aí desses capítulos que não estarão conosco aqui. Tá? Eu não estou vendo você ainda, Érica. Veja se você consegue me ver, tá? Porque às vezes o Instagram ele dá alguns bugs mesmo, a gente não consegue ver uma a outra, tá bom? Mas normalmente quando entra, depois na gravação a gente consegue ver que ficou certinho, tá? É meio estranho a gente falar sem estar vendo a pessoa, mas pode acontecer isso. Você tá me ouvindo, Érica? Você conseguiu entrar? Tá? Então se você tivesse, pode falar aí.
E aí, só vou citar rapidamente os capítulos que é referente à live de hoje, tá? Então, hoje tem o meu capítulo, né, que eu estou presente, vou estar presente em todas as lives, mas vou citar hoje, tá? O meu capítulo, ele fala da feminilidade da mulher presente no lar, tá? Aí temos o da Larissa de Paula, Caminho para a Transformação, também ficou maravilhoso. Deixa eu aceitar aqui novamente. A Força Interior Invisível da Mulher, que é a da Andréia Alves Santiago, também não poderá participar com a gente hoje, né? Ela e a Larissa. E também temos aí A Potência das Amizades com o Mesmo Propósito, da Francine Malara. E a Érica, né? Que vou ver se ela consegue entrar aqui com a gente, que é Raízes de Amor, Feminilidade e Resiliência no Campo, tá? Então é ela, Érica Paniagua, junto com a irmã Iris Paniagua Bócoli, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar a Érica para que entre com a gente. Não sei se ela está aqui, não está aparecendo para mim. Veja se você consegue entrar, Érica, para eu poder chamar você, tá? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Mas qualquer coisa você pode me chamar. Seja bem-vinda, Daniela. Seja bem-vinda, Edi. Todos que estão entrando também, tá? Chamem mais pessoas. Eu até vou convidar aqui no meu grupo de alunas, as mulheres maravilhosas aqui também que participam conosco, as nossas coautoras e pessoas também que já participaram aí dos outros projetos, tá? Então, estou enviando aqui também a nossa live para que elas venham também prestigiar, né? Esse nosso lançamento, tá? Tá muito interessante. Vou até enviar aqui para nossa mentora também, Ana Luchini. Quem sabe ela dá uma passada aqui também para vir nos prestigiar, tá? Deixa eu ver se a Érica consegue entrar. Não tem problema, que é sempre assim. Quando a gente vai fazer live com mais pessoas, acontece mesmo alguns probleminhas, tá? Deixa eu aceitar aqui, Érica. Vamos ver. Tá, então são esses capítulos para hoje, tá? Mas lembrando que nós temos 11 capítulos. Nós temos diversos capítulos, pessoas que falam de transformação, de mentalidade, da feminilidade no lar, né? A essência da feminilidade. Então nós temos vários assuntos aqui, tá? Do amor próprio também, né? Que a gente precisa de falar disso. Esse nosso conteúdo também tá. Vou aceitar novamente, Érica. Veja se você consegue entrar. Se a gente não conseguir, a gente vai tentando aqui, né? Seja bem-vindo, Berg. Tá? É assim mesmo. A gente fica, às vezes, uns dias sem fazer live, parece que já não funciona, né? O ao vivo aqui. Tá? Então, para você que está chegando aqui agora, não sabe o que está acontecendo, nós estamos aqui num pré-lançamento, é uma semana de lives, né? A gente vai fazer 4 dias, 3 dias de pré-lançamento, e no dia 23 de abril, seja bem-vinda, Patrícia, vamos fazer aí o nosso lançamento, tá? Então, nós estamos lançando um livro, a gente divulgou aqui na rede social, Mulheres Transformadas, a Beleza da Feminilidade, com o prefácio da Ana Luchini, tá? Um livro maravilhoso, que levou aí 1 ano e 6 meses para a gente poder trabalhar com ele, esperar as mulheres que estariam nesse projeto. Quando a gente faz um livro, nós temos um propósito, né? Nós fazemos o livro pensando assim, qual o propósito desse livro? Quem é que vai estar nesse livro? Seja bem-vindo, Sérgio. Então nós temos que ter essa delicadeza, essa percepção, né? Não é assim tão fácil escolher as pessoas, não é nem a nós que escolhemos. Nós fazemos, seja bem-vinda, Gislaine, nós fazemos um convite para as pessoas participarem da escrita, mas nem todo mundo está pronto para esse convite, tá? Então, muitas vezes, nós estamos ali convidando, vou aceitar novamente, Érica, nós estamos muitas vezes convidando e as pessoas não entendem, né, o propósito, às vezes não é o momento, seja bem-vinda, Fravinha, não é o momento da pessoa aceitar e de participar, né, e tá tudo bem, a gente entende. E aí eu tô ali, sempre tô convidando algumas pessoas, eu também tenho um grupo de mulheres, né, que inclusive foi desse grupo que saiu esse movimento. Até vou mostrar para vocês aqui antes que alguém consiga entrar. Se a Franciane estiver aí também, seja bem-vinda para entrar, que você também tá para participar hoje, né? Seja bem-vinda, Bia. Deixa eu ver se eu consigo ver por outra parte aqui a Érica para poder entrar também. E aí a gente faz isso, a gente vai escrevendo, convida as pessoas que querem participar, muitas vezes a pessoa não aceita no momento, pode ser que depois, seja bem-vinda, Lani querida, pode ser que depois num outro projeto ela entre, participe, mas talvez não seja o momento dela, normal. E aí a gente vai ele perguntando, quer de fato participar, não quer, não quero, beleza, a gente não insiste mais, a gente entende que cada um tem o seu tempo, né? Eu não fico insistindo até que a pessoa fale não. Se a pessoa falar não, eu também aceito e tá tudo bem, a gente espera outras pessoas. Só que para a gente ter um livro que fica bem legal, com um volume bom, né, com uma quantidadezinha aí
de umas 150, 170 páginas, é preciso que tenha pelo menos 12 pessoas. E essas 12 pessoas escrevam 4 a 5 páginas, né, do Word lá, para que dê uma quantidadezinha mais ou menos assim, né? E esse aqui, por exemplo, foi o segundo, né? Mulheres Transformadas pela Escrita. Nós lançamos em 2023, tá? A ideia é que o outro livro, né, o terceiro, esse que nós vamos lançar dia 23, estamos no pré-lançamento, seria o ter lançado o ano passado, mas não foi bem assim. E o nosso primeiro foi esse aqui, que começou, né, a puxar todos os outros, Mulheres Transformadas para Reinar. Então esse é o volume 1 e volume 2. Deixa eu ver se a Érica entra aqui novamente. Estou aceitando, só que quando eu vou chamar você, Érica, não aparece o seu nome para mim. Eu não sei porquê, tá? Deixa eu ver. Aqui ele aparece que você me chamou e eu aceito. Daí não tá entrando. Entrar ao vivo com Érica. Daí eu aperto e ele não tá indo. Tá? Não tô conseguindo mesmo aqui te chamar. Deixa eu ver se é por outra parte aqui. Aí a gente vai, convida as pessoas e faz todo esse movimento. Então nós temos esse grupo Mulheres Transformadas. E a partir do grupo Mulheres Transformadas, quem estiver lá tem a oportunidade de aceitar ou não. Não é obrigado, né? É um grupo que a gente tem de transbordo, nós fazemos desafios. Esses últimos dias a gente deu uma paradinha por conta desse pequeno movimento que nós estamos fazendo do livro. Então nós precisávamos de tempo para corrigir, avaliar os textos, ver com as coautoras se estava ok os textos, o que elas precisavam melhorar, tá? E esperando mais uma pessoa. Inclusive a gente encaixou, né, nesse finalzinho aqui, uma participação muito poderosa aí de uma amiga minha que fez o prefácio do outro livro, a Maria Flores. Então ela também está nesse nosso livro, né? Ela também está aí com vários livros, vários projetos, está participando e está muito legal. Deixa eu ver. Não tá dando certo mesmo, Érica. Você quer sair e voltar novamente para me enviar novamente a solicitação? Faz isso para a gente testar aqui, tá bom? Mas vai dar certo. Vamos insistindo aqui que eu vou falando um pouquinho mais, tá bom? Enquanto isso, a hora que você aparecer aqui, eu já vou estar lendo algumas coisas aqui, tá bom? E aí, o que a gente fez? Nós começamos esse movimento, esse projeto, fazendo nossas lives, né? Eu lancei meu primeiro livro lá em 2021, no Movimento 300, lá da Elis Freitas e do Pablo Marçal, que foram os nossos mentores que deram esse nosso start. Então, nós não começamos de qualquer jeito, nós fomos buscar pessoas que estavam ali envolvidas com livros. Quando eu quero lançar um livro, o que eu faço? Eu entro em comunhão com pessoas que estão fazendo isso. Mas eu não, na época, não queria lançar um livro, só queria realmente entrar no mundo do digital e conhecer novas coisas para poder trabalhar em casa, né? Aí, o que aconteceu? Conheci essas pessoas que me trouxeram oportunidades que eu nunca imaginei que teria antes, né? Inclusive, muitas pessoas hoje ficam assustadas quando nós falamos que já temos livros, né? Existem pessoas que têm milhares de faculdades, formações aí e não tem um livro. Hoje já está ficando um pouco mais acessível. Eu vejo que até pessoas famosas, estão agora começando a entender a importância de escrever livros. Ou melhor, de contar a sua história, de trazer uma transformação de vida. Deixa eu chamar novamente a Érica aqui. E aí, o que acontece? Nós lá em 2021, né, a gente estava ali bem no começo da pandemia, vimos essa oportunidade. Escrevemos o nosso livro, trouxemos aquilo que nós estávamos guardando há muito tempo, né? Conteúdo dentro de nós, principalmente nós, ou até mesmo você que está aqui comigo, que vai participar depois, que gosta de estudar. Quantas pessoas, seja bem-vinda, Maju, quantas pessoas gostam de estudar e muitas vezes ficam estudando o tempo todo? Aí eu preciso estar um pouquinho melhor, eu preciso me capacitar, eu preciso me encher, mas aí a hora que você vai esvaziar, você não consegue. Você só consegue se encher. Então nós lá em 2021 entendemos que o transbordo, por isso que é uma série, né? Deixa eu pegar aqui o segundo projeto. Nós colocamos aqui, né? É uma série transbordo. Então esse é o volume 2, vamos lançar o volume 3. Então nós entendemos que o transbordo é necessário. Porque eu estou fazendo agora a psicanálise clínica com base cristã para ajudar essas mulheres a extrair esse conteúdo que está cheio ali dentro delas. Elas estão cheias, né? De tanto conteúdo. Então eu precisava transbordar. E a partir disso saiu esse projeto. Vamos transbordar o que estamos aprendendo para a gente não ficar doente, né? Somatizando doenças. Né? A gente falou várias e várias vezes aqui que a gente acumula muito conteúdo e a gente acaba virando colecionador de doenças. Porque a gente só quer saber, saber, saber e a gente não quer ensinar. Então, a importância de ensinar, de transbordar, de escrever é gigantesca.
tá? Então, esse projeto nasceu dessa questão. Eu preciso de passar aquilo que eu estou aprendendo, tá? Deixa eu ver se não tá aceitando mesmo. Érica do céu, eu queria muito que você entrasse aqui. Deixa eu compartilhar com você aqui, chamar você novamente aqui no normal aí, tá? Para ver se aparece alguma coisa. Que aparece só aceitar, e eu tô aceitando, não tá entrando, tá? Deixa eu ver aqui, alguém... Peraí. E aí, nós começamos a escrever, criamos esse grupo de transbordo, né? Por quê? Para a gente começar a compartilhar aquilo que nós estamos aprendendo, porque era muito conteúdo, né? Ó, aqui a Francine apareceu para mim, tô convidando, mas eu não sei se ela tá na live. E vou chamar aqui a Érica, para ver se vai dar certo. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo, Érica, para eu te chamar aqui. Aí, resumindo, começamos a transbordar, começamos a fazer lives, começamos a fazer tantas coisas que chegou uma hora que precisava sair um livro, né? Só que eu comecei a fazer as lives a partir do primeiro livro. Tá aqui atrás, o meu Escritora Particular de Deus. E aí que eu fui entender o quanto de conteúdo eu tinha, quanta coisa eu já estava fazendo e precisava de ensinar. E aí aprendi. Seja bem-vindo, Joaquim querido, Dani. E aí comecei a ensinar, a transbordar, comecei a fazer cursos, mentorias, e aí os livros foram surgindo, tá? Então, um livro puxou outro livro, entrava em mentoria, em grupos de transbordo, e ali saía também oportunidades de participar de livros, tá? Então, várias mentorias que eu participei tiveram essa questão do livro. Então, chegamos aí. Esse livro de hoje é o livro número 10 que eu estou lançando. Eu tenho uma aluna também que ela vai participar com a gente, acho que amanhã ou depois. Mas se ela não participar também, eu vou comentar aqui já dela. Que é a Sueli, né? Ela vai lançar o 5º livro. Ela começou a escrever comigo também. E aí a gente foi transbordando, conhecendo, a gente foi entendendo, né? E era importante escrever. E muitas pessoas tinham bloqueios, travas, e a partir disso elas começaram a escrever. Começaram a destravar. E o primeiro livro, né, dessa série, que é o Mulheres Transformadas para Reinar, trouxe 15 mulheres, né? Ficou um livro bem grossinho aqui, né? De páginas. E aí ela fez o primeiro livro dela, a minha aluna Sueli. E aí, a partir disso, ela viu o tanto que a escrita podia fazer bem para ela. Ela estava passando uma fase difícil, né? E aí, quantos livros depois vieram? Eu fiz um convite para ela, a gente estava numa mentoria junto, convidei ela, entrou, ela participou de outro livro. Nos encontramos presencialmente, né? A Érica também tive a oportunidade de estar junto com ela presencialmente. Esses dias eu fiz uma palestra aqui na minha cidade. A Andréia também, que ia participar com a gente hoje, também não vai poder. Ela também veio aqui na minha palestra presencial e eu conheci ela presencialmente. Olha o poder das conexões, né? Seja bem-vinda, Dani também. E aí, o que acontece? Não somente... Acho que a Erika conseguiu entrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, Erika! Seja bem-vinda, querida. Ó, eu tava aqui toda hora, falando aqui, transbordando e apertando o botão, aceitar, aceitar. Até que enfim, obrigada. Maravilhosa. Bom. Ó, a Érica já entrou aqui com a gente. Eu tô vendo se a Francine também vai entrar, porque hoje a gente tinha mais duas convidadas, tá? Eu coloquei, tem 5 pessoas, né, no post. Não tem como entrar 5. Mas foi nessa intenção. Se acaso uma não pudesse, teria alguém pelo menos, né, Érica? A nossa primeira live juntas, né? Obrigada. E fica à vontade, eu já falei bastante aqui, mas fica à vontade para você se apresentar, falar um pouquinho, até pode puxar o seu capítulo também. Tá? Você já bem-vinda, querida, que legal. Obrigada. Boa noite, feliz Páscoa para todos. Dani, a Dani vibrando aí. Eu saí da live várias vezes, entrei de novo, fui lá ver se estava atualizada não. Ai, meu Deus. Então, parabéns, Dani, por mais um projeto seu. E que bênção, né? Agora nessa semana da Páscoa, mais um projeto aí para ser lançado, mais um livro que você organizou, né? Por mais que ficamos 1 ano e 6 meses que você falou aí, mas tudo acontece na hora certa, né? Há tempo para todas as coisas. E cada uma escreveu no seu tempo e foram chegando as pessoas que precisaram estar nesse livro. E eu não sei, mas eu acredito que a primeira vez que eu vejo, assim, 2 pessoas, irmãs, assim, fazer uma coautoria em um livro de coautoria. Você já tinha visto? Eu tenho um livro, inclusive, que fala de gestão do tempo, tem um casal.
Mas acredito que deva ter, sim, Ah, algum. É, tem um casal. Daí que eu lembro que quando você falou, falei, ah, não, tranquilo, porque, né, o pessoal faz assim, né? Aí só que quando que é o legal. casal, eles colocam uma foto juntas, né? É, Daí no caso de vocês, a gente coloca a foto separada. Mas, viu, o livro, ele é muito livre, a gente pode adaptar várias formas, né? sim, olha isso, é muito importante. Então, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu escrever livro, né? Quando eu convidei minha irmã, nossa, ela vibrou, tipo assim, tipo, fica até preocupada, tipo, como assim, né? Parece que dá um passinho para trás e fala assim, nossa, né? Eu não sei se se sente lisonjeado, sei lá, se é uma bênção, né? Uma bênção que chega assim e fala, nossa, me tornei escritora de uma hora para outra, né? Dorme escritora e acorda autora. E é tão importante nessas mulheres todas, gente, vocês, né? Eu vou deixar um recado, né? Uma mensagem. Escrevam, né? Que bom que você tem um apoio aí uma da outra, né? E no caso da minha irmã e eu fui buscar lá histórias da minha avó, né, da nossa avó, das bisavós, né, aí da minha mãe. Então a gente trouxe histórias assim como elas brincavam, como elas moravam na roça, né? Então não deixou a feminilidade se perder, né? Por mais que tinha muitos filhos na época, e aí as brincadeiras eram um pouco, porque elas começavam a trabalhar mais cedo, né, com uma idade, né, são novinhas, tudo. E aí essa raiz, né, a bisavó, a avó, vem trazendo geração para geração alguns ensinos para a gente vai ficando, né? E foi tão lindo escrever, lembrar de histórias que a minha mãe contava pra gente. A minha mãe faleceu vai fazer 5 anos já, agora em novembro, né? E ela deixou assim frases para mim que fica cravada assim no coração, com muito amor ainda. Principalmente quando eu casei, Dani, ela falava assim, não é, eu fui morar no sítio, sabe? Aí ela falou, não é porque você vai morar na roça que você tem que ficar de qualquer jeito, né? Que tem que ficar. O que ela quis dizer assim, não é ficar mal arrumada só, né? Com roupa rasgada. É em tudo, né? No comportamento, no modo de falar, de agir, né, de tratar as pessoas. E eu acho que um pouquinho assim de roupa, né, da imagem, porque ela era costureira. Então, ela costurava para alta sociedade na cidade de Moçambique, em Nova Resende, quando a gente morou. Então, ela trouxe assim, eu via as pessoas entrando em casa, né, toda elegante, aquelas mulheres bonitas, né, se arrumando. E a minha mãe sempre ajudando elas a ficarem mais bonitas ainda, né? Minha mãe desenhava, Dani, as roupas. Ela era estilista, assim, sabe? Eu falo que ela era minha estilista e eu era modelo para ela em algumas situações, porque às vezes ela ia costurar assim, eu precisava ser um manequim. Eu lembro que eu ficava assim, ela falava, vem cá, ela colocava, às vezes só estava costurada aqui em cima, ela colocava assim no corpo para eu ficar uma justinha, assim, fica quietinha. Aí ela marcava assim tudo, costurava, fazia as pence, né? Que ele modelava a cintura. Então, e depois quando ela colocava na freguesa dela, na cliente lá, ficava impecável, Dani. Ela entregava a roupa toda passadinha, toda. Nossa, ela era muito assim. Nossa, minha mãe caprichosa, viu? E aí busquei algumas coisas assim também. Não falei sobre isso, né? Assim, nesses detalhes. Mas eu falei, né? Como ela morou bastante tempo no sítio, então ela fazia muitas comidas gostosas, então ela plantava tinha as florzinhas dela, ela cuidava. Então, assim, fui trazer. É que a gente tem um pouco espaço, né, de páginas para a gente escrever. Mas quando você fala assim, gente, a Dani é mentora de escritores. Então, assim, vocês que estão aqui, depois, né, que for escrever, Dani, você que chegou aí, Alice, as meninas que estão chegando, começa a escrever algo, né? Pega um tema central aí da sua vida. Fala, só pode escrever 4 frases, uma página de caderno. Eu duvido. Fala comigo, Dani, se é mentira ou não. Dani, a gente escreve só uma página, só 4 linhas?
não Então, ele tem não como. aguenta mais eu mandar meus capítulos para ela falar assim, não, Érica, é menos. É menos. Gente, quanta coisa para escrever. É porque quando você começa a escrever, vai fluindo, né, Érica? Flui. Então, se você não tiver ali com a limitação das 5 páginas, você vai embora mesmo, né? Pelo celular, inclusive, a gente não enxerga a quantidade de páginas. Pelo computador, você já consegue ter uma noção. Mas é É, tão bom escrever que a hora que você vê, você não quer parar mais. E depois, pra tirar, né, Érica? Aqueles pedacinhos, aí é tão difícil, é doloroso até. Porque é que nem a Érica, o capítulo da Érica, né, é o Raízes de Amor, Feminilidade e Resiliência no Campo. E ela tá dando vários spoilers aí. Então ela trouxe muitos detalhes no capítulo dela. Então ficou muito rico, né? Até você falar ficou, Érica, ficou. rica, né? Então ficou muito rico o seu capítulo e a gente vai lendo e vai percebendo de fato aquilo que você acabou de comentar, né? Essa delicadeza, a feminilidade, que nem você falou. Não é porque eu tô no campo que eu vou me arrumar de qualquer jeito, né? Vou ficar de qualquer jeito, né? Então, tá bem interessante o seu capítulo. A Dani falou aqui, né? Que ela. Deixa eu ler aqui que ela falou um comentário. Eu acho o máximo ter um livro. Deixa eu ver aqui, gente. Mas não consigo pensar em fazer um livro. Então, o livro é isso mesmo. É você estar dentro do movimento. E esse movimento que vai te conduzindo a fazer um livro. Né? Então, até eu comento com as meninas que estão com a gente. Eu falo, a gente não força ninguém a escrever. Né? Porque a ideia do nosso projeto é que a pessoa escreva e passe pela transformação. Porque se ela não escreve, ela não vai saber a transformação que a escrita do livro Verdade. faz. Então é muito importante esse exercício. Né? Algumas pessoas entram de repente, mas ela já queria, oh, que legal, vou ter um livro. Então ela vai com aquela precisão, eu vou escrever e tal. Mas algumas pessoas ainda precisam ter a consciência da escrita, né? Da importância, Sim. né? De deixar um legado, de depois um filho, uma família, né? Um pai, uma mãe, um familiar vai poder contemplar isso, né? É exatamente um manual que a gente deixa, né? No caminho. Para Justamente. quem vir depois, até pra gente mesmo, né? Que o processo de cura começa em nós primeiro. É, não, Então, se eu você sabe, escrevo, esse aqui, ó. né? Eu percebo isso. Seja e- bem-vinda, Fátima. Esse livro que eu escrevi, 14 Mulheres e um Propósito, eu falei sobre autocuidado, né? Sobre quando eu estava mais focada assim, em trabalhar com a Mary Kay, né? Na empresa, empreendedorismo feminino também, né? Sobre beleza. Escrevi ali sobre autocuidado. Os outros, esse com você que eu escrevi em coautoria também, Mulheres Transformadas pela Escrita, aconteceu isso. Eu falo assim, gente, não é possível, eu estava doente, né? Eu estava com depressão, eu estava com alguma coisa, porque a hora que a gente vai começar a escrever, às vezes você se cura ali. Às vezes não, você se cura escrevendo. E eu, tipo assim, parece que eu lasquei o bambu. Eu vou escrever, né? Foi assim, eu fui profunda ali. Eu falei, vou deixar assim, vou deixar. E Mulheres Além do Tempo também. Então, assim, eu deixei minhas dores ali. Falei, eu vou deixar no livro, porque senão, assim, parece que é um desabafo. E quando você precisa falar alguma coisa, porque Mulheres Além do Tempo, eu falei sobre mãe solo. Eu cuidei dos meus filhos de um tempo para cá, sozinha, né? Assim, e eu fui buscando ali algo para poder trazer e ficou muito bom esse livro também, assim, quando eu terminei, falei, nossa, eu não acredito que eu escrevi tudo isso. E é bom, gente, porque depois você fala assim, nossa, me libertei, tá lá, né? Que a gente acaba se libertando daquilo que tá ali no coração, né? Por mais que seja ruim ou boa, a gente pode ser a história mais fracassada que for. Você tem algo aí para ensinar. Bem-vinda, Leila, a Dani. A Dani tá aí com a gente também, a Leila. Sejam bem-vindas todas. E, então, não é, Dani? A gente extrai, né? E é de dentro para fora. Você tá ali, por mais que você esteja algum sentimento que está doendo, é nessa hora que você capta esse sentimento e já coloca ali no papel. Não tem problema. Ah, você fala assim, vou passar vergonha? Não vai passar vergonha. Você vai ajudar uma pessoa a fazer a mesma coisa. Tá ali, tá dentro de você, tá saindo coisa ruim, porque você precisa tirar isso de você. Vai ficar estimando, colecionando doenças, igual você acabou de falar, adorei essa frase. Eu não quero colecionar doenças, mas não.
Gente, quantas vezes eu entrei em depressão, saí sozinha? E não é bom isso. Não é? Vira uma biblioteca de colecionar doenças. Pra quê? Viu? É muito complicado. Porque assim, no momento da escrita, o que eu não consigo falar, eu escrevo, né? Pode ser um diário, não precisa ser exatamente um livro direto, mas pode ser um Isso. diário, né? São Aquele rascunhos, diário né, que Dani? você. Isso, porque é aquele livro terapêutico. Você começa a extrair ali, ai, nossa, isso aqui pode dar um livro. Mas se você já estiver num projeto e aquele projeto tem um tema, aproveita aquele tema e puxa Justamente. algo que você quer trabalhar, né? Que, por isso que a coautoria é muito interessante. Porque eu Uhum. não preciso contar tudo. Eu posso pegar uma fase da minha vida, aquela fase que eu Isso. preciso de libertar, né? E aí eu escrevo. Né? Que nem você. Tem livro que você escreveu, parece que eu tava com um sentimento estranho. No outro você já tava um pouco mais animada. Então Sim. o livro vai trazer muito isso, né? Então ele puxa essa caixinha que tá lá guardadinha, né? O estado atual, né, Dani? É onde você capta. Porque, assim, esse tempo, às vezes, esse tempo de 1 ano e 6 meses, precisou ser assim. Porque chegou no tempo certinho para cada uma. Eu tenho quase certeza disso. E Assim, Érica, nossa, eu vou escrever sobre isso, porque é o sentimento que está mais ali te apertando o coração, é o que você vai colocar ali na hora. é Vou escrever verdade. sobre isso, tá? Apesar de nosso tema ser a feminilidade, não é que a gente já tem toda a contemplação da feminilidade. Não, Nós estamos na jornada, né, Érica? justamente, Nós estamos na jornada. justamente. E cada capítulo vai mostrar a nossa jornada. A nossa mini jornada, né? Porque a gente está Uhum. desenvolvendo aquilo ali. Por exemplo, no meu capítulo, eu falo a feminilidade da mulher presente no lar. Então, o que, que o meu capítulo vai contemplar? Eu vou estar falando da minha casa, do meu lar, aquilo que eu estou colocando em prática, aquilo que eu aprendi, né? Eu falo, inclusive, dos 5 sentidos no lar. Já dou spoiler aí, hein? Os 5 sentidos no lar. Tá forte Duas demais. filhas, né? Eu dei Com uma duas filhas. complementada aí, ó, esses dias. Coloquei mais ferramentas, tem muita atividade. Inclusive, a coautoria nossa é assim. Todas as coautoras têm a proposta de trazer tarefas, atividades. Né? Algumas têm exercícios, Uma outras têm reflexão. reflexões. Tá muito legal. Então você trabalha no livro. E detalhe, no final nós temos aí um espaço para você que comprar o livro escrever o seu capítulo. Já fazer um treino de escrever. Né? Tem lá o espaço para você colar sua foto, colocar sua biografia. Tá muito Muito legal. Então bom. tem um espaço É, reservado somente para isso. E é o segundo isso. projeto que vai ter isso, né? No primeiro a gente não fez esse movimento porque a gente falou mulheres transformadas para reinar, né? Esse aqui foi o primeiro, né? O segundo, né, Érica, que a Érica já participou, como eram mulheres transformadas pela escrita, aí é que tá. Você que estava com o livro já precisava treinar a escrita, né? Então seja bem-vinda, Sim. Jéssica, querida. A Jéssica que acabou de entrar aqui esses dias, ela ganhou meu livro aí no nosso encontro de Olha, empreendedoras. E ela estava inclusive parabéns. lá, ela estava com produtos da Mary Kay, né? E a gente se conectou também. Ela estava também, já está Parabéns. querendo escrever seu livro. Então seja muito bem-vinda, querida, aqui na nossa live. Estamos na nossa live de pré-lançamento, nosso terceiro projeto aí. E vamos partir para o 4, né, Érica? O projeto número 4 vai ser Claro. sobre comunicação. Então, quem já estiver aí querendo escrever, já me procura depois. A gente Aí a vai Dani, a conversar, Leila, de sejam. preferência pro ano que vem, né? A gente vai ter um ano aí pra gente poder trabalhar isso daí, mas se a gente conseguir as 12 mulheres e cada uma entregar o seu capítulo, em 6 meses a gente termina. Que a minha vontade Isso era mesmo. lançar 2 por ano. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né, Erika? A gente tem a paciência É, de esperar, de cada uma viver o cada seu um. processo, né? Justamente. Então, essa jornada é importante, tá? Não podemos pular etapa. É que nem um tratamento. Por exemplo, quando a gente vai fazer um tratamento, a gente não toma a caixinha de remédios todos num dia só, né? Nós temos ali 30 comprimidinhos, então são 30 dias. Algumas médicas passam por 90 dias, então precisamos aí de 3 caixinhas. Então, uma pílula por dia, né? Então, por exemplo, você tem um livro aí de 12 capítulos. O que você pode fazer? Ler um capítulo por dia ou menos uma página por dia. E vai trabalhando as ferramentas devagar, não precisa desesperar. Porque não dá para tratar tudo de uma vez só. Quantos bloqueios eu encontrei pela jornada? Ainda tem muitos, né, Érica? Ainda tem Muito. muitos. Gente, Estamos a gente encontrando, conforme nós vamos nos expondo, né? A gente coloca na exposição, eu vou fazer um movimento aqui.
vou fazer uma palestra presencial, eu vou encontrar um bloqueio. Daí eu encontrei o bloqueio, o que eu vou fazer? Eu vou tratar esse bloqueio, não é? Sim, Dani, a live ficará gravada, tá bom? Você Vai. pode assistir novamente, anotar o que você tirar de insight também, tá? Fique à vontade para assistir até o final ou também depois reassistir, tá bom? Né, Erika? Eu gostaria que a Erika também falasse um pouquinho mais do capítulo dela, dar mais um spoiler, mas antes eu vou só ler um trechinho aqui do meu capítulo, para a gente poder continuar, tá? Só vou ler o primeiro trechinho, para vocês terem aí um gostinho do que a gente escreveu, tá? Então eu falo a feminilidade da mulher presente no lar. Eu começo bem assim, como é desafiador cuidar do nosso lar. Servir nossa família e ainda ativar a nossa feminilidade. Olha que desafiador, né? Durante essa jornada, sei das lutas diárias que muitas mulheres enfrentam e por isso resolvi trazer esse ponto à tona. Então eu falo muito da questão do lar. Depois eu trago a questão aí do ser mãe, de muitas mães que eu sei, né? Essas mulheres que são muitas vezes enfrentam desafios na sua casa e não muitas vezes têm que trabalhar fora para sustentar a sua casa. Quantos desafios, né? Muitas vezes você não consegue dar a total atenção para o seu filho, para sua filha, para os seus filhos, e aí você se culpa muitas vezes. Então já vou deixar aqui também uma pitada aqui de alguma das lives que eu tenho feito aqui no meu Instagram, das nossas lives terapias online. Então tem lá muito conteúdo que eu estou fazendo, tá? O meu transbordo sobre a psicanálise clínica que eu estou fazendo, então estou deixando lá. Então se você precisa se tratar da culpa muitas vezes, do seu estresse que você está acumulando diariamente, que eu sei o que é passar o estresse, a gente vive isso diariamente, né, Erika? Tem lá também uma Justamente. live sobre isso. O nosso próximo conteúdo a ser desafiado aqui, que eu vou fazer essa live, é mecanismos de defesa. Tá? Então fique atento ao nosso perfil aí, para você estar trabalhando isso na sua vida, tá? Quero trazer também aqui o capítulo da Larissa de Paula, tá? Que ela colocou aqui, Caminhos para a Transformação. Só vou ler o primeiro trechinho também para você sentir como esse capítulo está forte. Ela viveu um processo de transformação na vida dela, enfrentou vários desafios também ali, né? Tem a maternidade, então eu trouxe várias questões, mas trabalhou muito aqui a espiritualidade dela. Ó, ela começa assim: eu era uma mulher profundamente perdida, distante do que eu realmente deveria ser e viver. Do que eu deveria ser e viver. Havia uma área em minha vida em que eu me destacava, que era a maternidade. Olha só. Sempre fui excelente mãe, algo a que me dediquei tudo com meu coração. Que me dediquei com todo o meu coração. Porém, no restante da minha vida, tudo parecia deixar a desejar. Olha só. Nós, mulheres, muitas vezes conseguimos dar conta de tudo, aparentemente. Mas algumas das nossas áreas não estão bem. E aí nós precisamos fazer o quê? Parar, descansar, principalmente na gestação, né, Erika? Quando a gente está grávida, nesse projeto aqui eu estava gestante, né? Então eu fiz ele, imagina, eu estava sensível. Eu estava Eu ia gestante, passando por falar várias sobre isso, situações. né? Então, eu passei por momentos delicados. Então, a escrita para mim foi um consolo gigante, tá? E aí também temos aqui, a Andréia acabou de entrar aqui, mas acho que ela não vai conseguir participar com a gente. Qualquer coisa, dá um alô aqui para mim, tá? Que ela não ia poder participar hoje também, tá? Mas eu vou ler também o comecinho do trechinho do capítulo dela, tá? A Andréia Alves Santiago fala assim: o capítulo dela é a força interior e invisível da mulher. Ela começa bem assim, é bem interessante o capítulo dela, tá? Você precisa de ir lendo devagar para você entender. Tem muitos conceitos que ela traz, coisas também que ela traz de demanda ali da casa dela, da maternidade, tá? Da educação com os filhos. Há uma força dentro de cada mulher que, embora muitas vezes invisível aos olhos, molda o mundo à nossa volta. Olha isso. Essa força interior é um pilar, uma energia silenciosa que se manifesta nos diferentes papéis que a mulher desempenha ao longo da vida, como mulher, esposa e mãe. Olha só. Esses polos femininos que se entrelaçam em sua essência são a expressão viva de uma resistência e evolução silenciosa, de uma capacidade de transformação e de um poder inestimável. Olha só, o capítulo ela está surpreendente também. Quando vocês começarem a ler esse capítulo, vocês vão passar por uma transformação e vão se conectar com certeza. Tá? Sejam bem-vindas vocês que estão entrando aqui, Cássia, estúdio aqui, Laura também, seja bem-vinda. Agora eu vou passar para a Érica, também se ela quiser ler um Lauriane, trechinho. seja bem-vinda, Lauriane.
se você quiser também ler um trechinho do seu capítulo, tá, Érica? Fique à vontade, tá? Ou quiser comentar também, assim, indiretamente, fique à vontade, tá bom? Esses são, então, os capítulos que eu li, o meu, da André e da Larissa, né, que não vai poder participar aqui com a gente, para a gente poder registrar nessa live, tá bom? Fica à vontade aí, Érica, pra gente também logo finalizar. Lembrando que Tá. amanhã nós temos a segunda live de pré-lançamento com outras convidadas também. Obrigada. Ô, Dani, se você quiser dar uma ler aí depois um trechinho, que Do você tá seu, com o computador aí, mas tá, eu eu vou vou abrir falar aqui. algo. Joia. Eu anotei algumas coisinhas para falar, Uhum. porque assim, acho que eu escrevi que vai assim, além, né? Além da fragilidade da minha mãe, né? Envolve, assim, das mulheres, né? Em geral, assim, no caso que eu falei da minha mãe, da minha avó, da minha irmã, a minha irmã e eu, a gente falou muito que nós moramos na roça, nós moramos na cidade. E assim, não tem que perder essa feminilidade porque foi morar em uma roça, né? Eu falo roça para entender sítio, fazenda, né? E que até as mulheres que trabalham, vão e voltam para trabalhar. Então tem umas que elas são todas elegantes, né? Elas vão bem arrumadas, hoje elas se cuidam mais. Antigamente, mas elas nunca deixaram, tem umas que nunca deixou essa feminilidade, né? No caso da minha mãe, foi muito mais além, né? Foi além da fragilidade dela, que envolveu a resistência dela, né? Ela, a resistência dela com muito amor, né? Então ela tinha luz própria. Eu escrevi aqui, ó. E ela foi e ainda é um exemplo de mulher. Ela foi uma mãe exemplar, ela foi esposa exemplar. Ela sofreu alguns problemas, né? Dificuldades, desafios na vida, mas ela não deixava esse lado dela feminino. Ela não só trabalhou na roça, né? Plantando, trabalhou na natureza, assim. Ela deixou pra gente um legado de ajudar o próximo. Minha mãe era muito, assim, amável, sabe? Ela amorosa, uma pessoa, assim, um cuidado com os netos, com a vida, assim, sabe? Com uma fé inabalável. Uma fé inabalável que aquela mulher tinha. E, assim, ela passou isso pra gente, sabe? Essa bondade dela, esse amor de mãe, assim, pra gente ter meio que. Só faltava colocar a gente embaixo das asinhas dela, né? Como que cuidava? Cuidava tanto que, assim, esse cuidado, assim, acho que eu fui muito. Depois de um bom tempo, Dani, eu vi entendi um bloqueio meu de muito. Ela cuidava tanto que era como que eu vou falar? Eu tive esse bloqueio de um super cuidado, assim, dela. Protegia bastante, né? Super Proteção, proteção. super proteção. Aí algumas coisas depois eu fui identificar por que que eu estava agindo, tendo um comportamento, alguns comportamentos, era de tanta superproteção, e não é bom isso, né? E assim, ela não sabia que ela estava fazendo, né? Essa superproteção dela poderia causar algum trauma, assim, em mim, e foi sem querer, né? Porque antigamente eles não tinham muito estudo sobre isso, não é? É Ninguém verdade, porque ficava falando, quando explicando. nossos pais nos protegem muito, a gente acaba ficando, a gente tem medo de fazer algo, aquele medo de avançar para a vida, né? Então, por exemplo, tudo que você vai fazer é perigoso. Não vai ali que é perigoso, cuidado. Então a gente começa a ter medo, medo de avançar, o medo de executar algo, de começar algo novo, né? De estar no meio das pessoas, de inventar algo, de ter um próprio negócio, por exemplo, de arriscar mais. Então, nós temos isso muitas vezes, né? Justamente. Mas assim, esse amor dela assim com a gente, né, ajudar o próximo, o carinho que ela tinha na hora de costurar, de fazer algo assim pra gente, né, cozinhar ali, né, arrumar a mesa. Então ela tinha assim todo um cuidado, por mais simples que fosse, Dani, ela deixava aquele momento assim, um arroz dela tão saboroso
que você fala, nossa, que delícia, né? A mesa bem arrumada, desde o café da manhã, almoço, jantar. Ela fazia questão, né, da gente almoçar. Meu pai às vezes não almoçava em casa, mas jantava, né? Chegava da roça e ele jantava com a gente. Era aquele cuidado, né, de deixar todos os pratos no lugar certinho, as comidinhas, tudo certinho, no horário certo. Ela era muito dedicada. Ela era demais. E a minha avó, pouco fiquei com ela, né? A mãe da minha mãe. Então, minhas avós, assim, eu tive um pouco contato, mas a minha avó, né? Aí lá, acho que eu escrevi um pedaço, não sei se eu tirei depois, mas tá aí, eu acho. Elas brincavam de bonecas de milho, né? Eu escrevi aí. Elas brincavam, fazia roupinha de boneca. Então, eu lembro que a minha mãe contava que ela espiga de milho, gente, era a boneca dela época, né? Isso é gostoso, né? Lembrar, assim, de algumas coisinhas de infância, dos avós, bisavós, gostoso. É E, verdade. E então, você, assim, no eu caso, busquei teve lá, muita referência. é, Você teve muita referência, então, né? Essa eu busquei referência que você teve do campo. é, eu busquei as raízes aí do amor. Então, busquei lá em avó, bisavó, fui trazendo algumas coisas assim que passou de bom, né? De geração para geração, coisas boas pra gente. E, e essa questão de imagem, assim, né, por causa da costura, né, dela costurar. Então, eu sempre tava, eu sempre quero estar bem. Dani, eu arrastava o sapato da minha mãe. O sapato dela desse tamanho, meu pezinho, assim, então eu ficava, ao invés de ficar brincando só com batom, era sapato de salto. Então, assim, eu não tive dificuldade de andar de sapato de salto. Já treinava, treinava em casa. E ela deixava a gente brincar, aqueles trec dentro de casa era direto. Deixava eu brincar com as coisas dela. Então, era assim, são lembranças, gente, que quando a gente começa a escrever, sabe, quando aparece esse lembranças boas, você coloca no papel, porque dali vai vir algumas habilidades, né? A gente se autoconhece. Lembra, você fala, nossa, faz tanto tempo que eu não coloco um sapato de salto. Por quê? Né? Vamos supor, tô lá escrevendo. Por quê? E por que que eu ando sempre de salto? Nossa, deixa eu ficar de salto o dia todo. Então, você vai fazendo perguntas para você mesmo, né? E fala, nossa, mas eu era tão assim, bem arrumado, por que que agora eu não estou? Ou, nossa, eu nunca me arrumei tanto, agora eu tô querendo me arrumar. Então, vem, não é, Dani? Traz, assim, algumas recordações, ou então você mesmo se faz perguntas. Por que isso? Por que agora não? Porque, né? Quando começou isso? De onde surgiu essa questão? Né? Por que que eu estou com esse comportamento? E aí, se você busca, se você revisita seu passado, não é só com lembranças ruins para escrever seu livro. Né? É coisas que às vezes você precisa ali se encontrar com você mesmo. Né? É o seu autoconhecimento, descobrir ali dons, habilidades. Às vezes, eu falo assim, gente, eu mais ou menos sei pregar um botão. Não escrevi, eu acho que eu não escrevi essas coisas, gente. Estou falando assim, meio, os detalhes que eu poderia escrever tanta coisa, olha isso, né? Eu não sei pregar botão direito ou costurar, mas eu sei fazer. E se eu tiver aí uma habilidade de costureira? Minha mãe fazia isso, né? E aí, não, pelo amor de Deus, não quero aprender isso, não. Não é para mim. Ou então, nossa, já que a minha mãe fazia, minha avó, vou lá fazer um curso, ou uma semana, não é? Vou lá aprender uma habilidade diferente, né? Ela bordava, minha mãe bordava, das roupas que ela bordava, né? Aí o dia que eu estava escrevendo, eu pensei assim, por que que eu não faço o meu logo bordado? Como se fosse um bordado. Então, são coisas assim que às vezes a tua criatividade vem e fala, nossa, mas será que vai ficar bonito? Testa. Pede para uma costureira ir lá, borda seu logo igual você imagina. Olha, fala assim, é isso. Não é, Dani? É verdade. Ou, A minha mãe também mas era costureira. minha mãe
A minha mãe é Plantava flor costureira. no vaso e ficava a coisa mais linda. Às vezes eu planto, por que que a minha planta não fica boa assim? Não fica, não cresce, não fica bonita. Outro dia eu tava plantando, eu plantei uma semente de abacate. O abacate foi crescendo. Eu falei, "Nossa, mas aqui dentro de casa tá no vaso. Uma hora eu replanto. E eu gosto de plantar, por quê? Já é essência, já vem lá, né, do sangue. Por quê? Minha mãe fazia isso, meu pai fazia, lógico, minha avó, meu avô. Por mim, plantava um pé de café dentro de casa. Não tem, não tem lugar no apartamento, planta no vaso. Ou você tem um pedacinho de terra, às vezes no quintal, mas, nossa, meu avô, meu tataravô, minha avó, meu bisavô, vai treinar. Veja se você leva esse dom. Ou então tira um tempinho para você, é um autocuidado plantar. Né? Uma sementinha de feijão, vê como que ela cresce um dia, outro dia, uma semana, um mês, vai observando, não é? É verdade. E aí, às vezes você não entende, assim, não olha, não observa a natureza, e aí às vezes tá lá, né? Dentro do seu coração tem algo assim, nossa, quero fazer algo assim que meus avós faziam. Vai lá treinar, alguém tocar um violão. Eu quero tocar um violão. Por quê? Por que não? Ou porque sim? Tem tudo É verdade. isso. E às vezes você escrevendo, você descobre algo, vem um start assim, e coisa simples, ou não. E você fala assim, meu Deus, não é? Por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não prestei atenção nisso antes? É, ó, essa questão que você falou, né? A minha mãe também era costureira, né? Mas eu não via muito ela costurando, ela costurava mais fora, costurava algumas coisas em casa e ela mexia com bordado, com crochê, principalmente crochê. Acho que bordado não. E aí ela me ensinou alguns, acho que ela só ensinou pra mim a correntinha. Eu E aí eu fui lembro. buscar e eu fui buscar outros pontos. Daí eu comecei, nossa, eu fiz várias toalhinhas, né? Depois, Uhum. mais à frente, eu fui buscar o tricô. E aprendi algumas coisas do tricô. Né? Depois eu fiz alguns bordados também. Né? Recentemente a minha filha fez uma apresentação de balé e eu arrisquei fazer um bordado de lantejola. Aí Que eu fiz legal. na peça dela, ficou legal, gostei, mas eu podia ter melhorado, né? E aí eu ofertei o serviço. Fiz 5, 6 bordados para outras pessoas. Tá Então vendo? olha que interessante. Aí eu melhorei e falei, agora eu vou fazer mais bonito. E o dela foi um teste. Então, exercitei ali a minha feminilidade, pratiquei e é tão gostoso, né? É uma terapia. Terapia. Agora, das plantinhas eu tinha flor, mas não tava indo bem, não ia bem às vezes as florzinhas, né? E aí a minha mãe me deu um vasinho de flor. E eu comecei a cuidar do vasinho. E ele foi ficando bonito, deu flor, depois caiu, depois veio outra folhinha. E ela me deu outra, e me deu outra. Daí agora o que eu tô fazendo? Tô pegando essas plantinhas, tô pegando mudinha e plantando em outros vasinhos. Esses dias eu plantei uma roseira aqui. Em 4 dias ela pegou. Então eu tô começando a pegar o jeito de plantar. Ou seja, é uma coisa que eu mais para frente eu vou contar, né? Tem uma trava aí sobre a questão de flores, né? Mas eu comecei a destravar. Comecei a destravar. Seja bem-vinda, quem tá entrando agora, né? E aí eu comecei a fazer esses plantios, né, aqui nos vasinhos, e agora a minha filha também tá começando a plantar. Essa semana ela colocou uma sementinha que ela trouxe da escola, que fez um trabalho. E você acredita que brotou? Apareceu ali, né, o brotinho no vasinho. Então, assim, eles vão vendo, vão acompanhando, vão tendo essa referência, e é uma forma de estar ali trabalhando com a terra, vendo essa essência, né, dessas raízes que nem você falou, e a gente vai entendendo que a vida é muito bela. Não é você deixar a criança ali no celular e não sei o que, tela e televisão, né, aquela coisa tensa. E não, gente, a vida é tão rica, é tão cheia de coisa que você pode, né, trazer essa vivência para sua casa, para o seu lar, né, ter flores, né, inclusive ter flores na casa traz uma calmaria muito grande, né, deixa aquele ambiente bonito, belo, cheiroso, né, então eu também comento sobre isso no meu capítulo, tá bem legal também. Então você Uhum. pode trabalhar de várias maneiras, né, e cada um tem o seu jeitinho, né. Você quer que eu leia um trechinho aqui do seu livro, do seu Pode ler. capítulo? Ó, tem aquele comecinho que você faz a memória, acho que eu vou ler aquele lá mesmo, pode ser? Pode. Aquele trechinho do começo? Ó, ela tá fazendo aqui, então, né, a Érica, ela fez aí em memória, né, a mãe dela, né, que é a dona Selma. Então, ela vou pegar o primeiro trechinho aqui do capítulo dela. Obrigada, Quando pensamos, Dani. tá?
Quando pensamos na feminilidade, muitas vezes a associamos à suavidade e à delicadeza. No entanto, a verdadeira essência da feminilidade é muito mais rica e cheia de nuances. Em Raízes de Amor, Feminilidade e Resiliência no Campo, né, que é o capítulo da Érica Paniagua e da irmã dela, né, Iris Paniagua Boccoli, ela fala: exploramos como essa força se manifesta na vida rural, revelando a dedicação e o carinho das mulheres que cultivam a terra e cuidam de suas famílias. Olha que lindo, né, Érica? Este livro é uma celebração da feminilidade em sua forma mais autêntica e forte. É só pra gente começar o capítulo da Érica. Imagina o que vem por aí. Seja bem-vinda ali. Ô, Então tá Dani, maravilhoso. você sabe que eu perguntei, e aí a minha irmã, né, falando da minha irmã junto comigo, eu falei, Iris, você tem que me ajudar a lembrar de algumas coisas que a mãe falava com você, porque você ficou mais tempo com a minha mãe, com a nossa mãe. Falei pra ela, você sabe mais coisas que a nossa mãe falava da nossa avó. Então, você vai. Porque assim, eu casei, né? E não ficava muito tempo com a minha mãe. Assim, toda hora, igual a minha irmã ficou mais tempo com ela, né? E aí eu falei, ó, você vai lembrar de muita coisa, então você vai me ajudar a escrever esse livro. E aí foi então que ela me mandava áudios e eu transcrevia algumas coisas que ela me deu de dicas, assim, né? Eu lembro que a avó era fazia isso, isso, isso. Aí algumas coisas que eu transcrevi, que aí eu também escrevi no livro, mas depois eu tive que dar uma enxugada. Então, assim, muitas. Se minha irmã juntar comigo e nós ficar falando o que a gente sabe, do que ela escutou minha mãe, escutou algo sobre a minha mãe falando da minha avó, nós duas, lembrar de histórias das nossas avós, da minha mãe, dá um super livro, né? Dá um livro com vários capítulos. São muitas histórias, são muitos detalhes. Então, assim, eu convido você aí participar de um livro de coautoria que vale a pena. Ainda mais essas mulheres maravilhosas que têm histórias de outras mulheres. E as nossas histórias se conectam, né, Dani, com outras histórias. Então, assim, nunca fica sem algo assim para você ensinar, né, para você deixar aí de mensagem, né, de legado para outras pessoas, para os filhos, para netos, né, pessoas assim queridas. E o livro de coautoria ele chega em várias mãos, né, assim, são várias pessoas que pegam um livro e um vai compreender a história do outro, lembrar de situações, né, e fala, nossa, olha, ela tá com o mesmo problema que eu, ela conseguiu sair de um ponto A, estar no ponto B, ela passou essa dificuldade, a mesma coisa que eu estou passando agora, olha, deixa eu ver como que ela resolveu, ou, nossa, olha o que ela faz, eu sempre tive vontade de fazer isso, eu vou fazer também, e tem os dons, os talentos que tá ali guardado, e aflora. Não necessariamente você tem que fazer porque a pessoa fez, não é sobre isso, mas é sobre você se permitir, né? Falou, nossa, eu vou tentar essa habilidade, vou mudar o ritmo aqui da minha semana, uma vez por semana eu vou fazer algo por mim, né? Trazer ali uma habilidade que eu sei que a minha avó fazia, vou ver se eu tenho essa habilidade também, igual a gente estava falando aqui. E você sabe que esses dias para trás eu estava pensando, eu não gosto de academia. E eu vou à academia agora e lembro do meu pai e da minha mãe. Meu pai tinha uma força, uma coragem. Então eu falei assim, nossa, eu vou colocar um pezinho a mais porque eu vou contar com meu pai, que eu sou forte igual ele. Nossa, eu vou colocar eu vou fazer desse jeito aqui, eu vou fazer academia, mas não vou perder minha feminilidade, porque minha mãe gostava que eu fosse elegante. Então, assim, não vou ficar fazendo de qualquer jeito, não é para eu ficar forte, ficar, né, com a energia masculina em alta, não, é para minha feminilidade. Aí eu falo, mãe, me ajuda que eu não posso ficar fortona, assim, eu quero ficar feminina. Eu posso colocar 50 quilos aqui de cada lado, mas eu quero minha feminilidade. Então, eu vou à academia, eu odiava a academia, Dani. Eu achava que eu ia ficar, assim, estúpida, vamos falar assim, né? Porque eu já tô meio apavoradinha com algumas coisas. E assim, olha, criando meus músculos, e eu falo, não, tem que manter a classe.
Então, Eu tinha algumas. bastante aversão também, viu? Nossa, menina, eu falava assim, gente, já tô assim, estúpida, tipo, querendo fazer tudo do meu jeito, né? Tudo assim, por estar sozinha, a estupidez que eu falo assim, é da masculinidade veio à tona depois que eu fiquei viúva. Então, eu falei, nossa, eu já tô forte. Aí eu já colocava assim, que eu, né, é, achando que tava the power já. Ai, não preciso, não. Não, já tô forte já. E não, gente, tem que ter esse, né, como que eu vou falar? Essa mistura de dons, talentos, você buscar isso, procurar saber, né, o que você tem vontade, capta e dá uma captada aí nos desejos, nos sentimentos, e vai se curando, né? E outra, né, Erika, o treino ele ajuda a gente a controlar o estresse, nos dá força, né, pra gente poder também aí, até mesmo carregar uma sacola, muitas vezes, de compra, alguma coisa aí, Justa, força em excesso, né? Mas nos é, dá mais resistência, né? Nos faz pensar melhor, abre a nossa mente, né? Ajuda justamente. a controlar os hormônios que estão à flor da pele muitas vezes. Nos deixa também aí com uma saúde melhor. Né? Então a gente tem muitos benefícios com o exercício. Muita gente vai para a academia já com o pensamento, eu vou ter que fazer tudo aquilo lá. Você já vai errado, porque você tem que se preparar mentalmente, né? E outro, Justamente. nosso propósito, né? A gente precisa estar bem para cumprir o nosso propósito, então estar bem de saúde. E é Sim, completo, né? É a tríade de corpo, alma e espírito. Então, se a gente sim, não está bem, a gente não consegue cumprir o propósito. Aí Deus nos verdade. manda aquela missão e a gente fala, não vou dar conta. Não é assim? Então, por exemplo, quantas vezes, né, Érica, precisamos aí estar extraindo algum capítulo de madrugada? A gente tá com sono, só que a gente precisava naquele momento Em de silêncio, silêncio, tranquilo, aquele momento só nosso, aquele encontro pessoal, né? E ali saía aquele capítulo. Depois a gente sabia que o sono precisava ser de novo reajustado. Então, muitas vezes a gente não consegue administrar bem o nosso sono se a gente não tá bem, né? Como que eu vou acordar de manhã, fazer exercício, sendo que eu não dormi bem a noite toda? Então, eu preciso de monitorar, a fazer uma avaliação da minha saúde, uma autoavaliação de como eu estou, para eu poder cumprir tudo que Deus está colocando na minha mão. Olha, a Dani me chamou para um capítulo de livro, eu não vou dar conta, né? Eu nem preciso carregar, né? Eu vou carregar, não. Eu preciso de escrever. É uma folha, a folha é leve, né? Não é um monte de lenha para a gente carregar, não. A folha é leve. Saiu da madeira, mas se tornou leve. Olha que forte, né? Que veio para mim falar agora. E aí você pega não uma escreve, caneta, anota, Dani, anota. aí você pega uma caneta que também é leve e você vai tirar o peso que está dentro de você. Daí sim, né, Erika? Dentro de nós tem E, peso. e Ali aí, com isso, aquela carga que você carrega que você não tira, aí sim é muito mais que uma carreta de lenha, né? Se você não tira, vai te pesar mesmo. Então eu preciso de pegar a folha que é leve, que saiu da madeira, saiu ali daquele tronco que era pesado, a folha se tornou leve, em branco, para que você tenha a oportunidade de, com uma caneta com tinta, escrever a sua história. Com a sua delicadeza, né, de segurar a caneta e extrair. Olha, a gente vai tirar muitas vezes ali, né, da seringa, daquelas árvores, tem que extrair, né? É uma extração. Então, eu preciso de aprofundar, né? Ir nas raízes, arrancar aquela raiz e enxergar o que está debaixo do tronco da árvore. A nossa história, a nossa essência, de onde eu vim, de onde eu saí, como eu me formei, quem me formou, a minha família, como que eles construíram a minha jornada inicial nessa terra. Porque a nossa história está toda na infância. Toda ela está na infância. Muita coisa no nosso inconsciente a gente não acessou ainda. Quando eu começar a acessar o meu inconsciente, eu vou ver que peso que eu estou carregando. As mochilas que eu estou carregando, que os meus ombros estão despareados aí, eu não consigo carregar. Né? De tão pesado que eu estou. Você já viu aquelas pessoas que estão inclinadas? Elas estão tão sobrecarregadas que elas não perceberam que a história delas está uma carga pesada. Porque você não escreveu sua história. Né? Então nós precisamos de extrair, tirar aquela essência, para a gente se conhecer melhor.
Eu busquei a entender a minha história quando eu comecei a buscar o autoconhecimento. Aí que eu fui encontrar a Érica, tantas outras mulheres, né, nessa jornada que também estavam buscando se conhecer. Por que eu sou assim? Como que é o meu comportamento? Por que eu tô tendo esse padrão? Né? Quantos padrões nós carregamos e a gente vai achando que isso é normal, né? Fazendo muitas coisas erradas, andando para trás em vez de para frente, né, Érica? Justamente. E aí a gente deixa de escrever a nossa história. E a nossa história, quando é escrita, nós percebemos que podia ser mais leve. Muitas coisas que nos aconteceram podiam ter sido pior. Mas quando a gente começa a escrever, a gente percebe o tanto de coisa que nós enfrentamos, chegamos até aqui e ainda conseguimos ajudar pessoas. Né? Como é maravilhoso ajudar mulheres, pessoas, né? Então, justamente. E escrever é treino, também é treino. E todas nós somos escritoras, né? A gente precisa publicar um livro para ser autora. Então, assim, você já é escritora. Escreve, não precisa, às vezes, mas eu tenho que mostrar minha história para alguém que eu escrevi. Não, pode, escreve um e-mail, ou escreve numa folha de papel, num caderno só para você. Quando você se sentir mais segura, porque quando você colocar isso aí no papel, você vai se sentir até mais segura daqui uma semana, um dia, talvez, ou um ano e 6 meses. Vai lançar o livro, não preocupo com data, mas assim, né, mas eu não escrevo direito, eu não sei escrever direitinho, não sei a minha gramática, a ortografia, algo assim. Não se atente aos erros de português, a princípio. Coloca o seu conteúdo ali, extrai, olha o que a Dani acabou de falar, assiste essa live de novo, e tudo que a Dani falou, pega um papel e fala, mas como que eu vou começar? Então, fala oi, vírgula, vou contar algo para vocês. Já começou, né? Não sei, deixa, fala assim, Deus, o que que eu vou escrever aqui? A primeira palavra, que você começar, deixa fluir, deixa a caneta, né, ela vai escrevendo, a mão vai indo, gente. Fica tranquilo que tudo dá certo. É porque muitas mulheres, quando vão escrever, se deparam com a dificuldade de acreditar na própria história. Então, por isso que a gente tem que ter essa paciência, né, Érica? Não vou forçar a pessoa a escrever. Não força. Mas ela precisa. Existem muitas crenças sobre a escrita, né? Então, eu não vou escrever minha história, ninguém vai querer ler. Mas se eu fizer um livro, ninguém vai querer comprar. Né? A gente não pensa nisso, a gente só pensa nesse destravar, nesse começo, né? O que eu posso contar que é pouco para mim, mas para o outro é muito. Então eu vou começar a escrever. Vai ajudar alguém. Primeira pessoa que vai se ajudar é você. Né? Escrevendo. E você não vai estar sozinha, porque depois, no caso da Dani, a Dani ela faz todo o processo editorial. Ela vai ler sua história, porque precisa de um profissional. Você não vai ficar sozinha ali, ela não vai deixar você colocar uma história de qualquer jeito. Ela vai te ajudar. Ela vai conversar com você, né, sobre o próximo livro é sobre comunicação. Isso, a gente vai puxar para comunicação. Isso mesmo. Então, vocês que vão escrever aqui, né? Essa live vai chegar em várias pessoas, e quem decidir chegar aqui e escrever esse livro, o próximo livro com a Dani, vocês ficam tranquilos, escreve o que vir, né? A forma de se comunicar. Eu me comunicava bem? Não, eu descobri um bloqueio meu. Gente, um bloqueio meu é a comunicação, a forma de me expressar. Eu era confusa em tudo, estava conversando, eu era travada. Por quê? Porque o propósito e exposição. Olha. Isso, o propósito tá aí. O que você faz? Então, por que a comunicação estava difícil? Por que a forma de explicar? Por quê? A mente estava ali, né? Talvez um inimigo, vamos falar assim, não deixando você enxergar o seu propósito, o propósito de Deus ali, que Ele chamou você para ajudar a fazer algo. E a forma de ajudar o próximo é escrevendo, ajudando a escrever um livro, falando, me comunicando, me expressando. Então, isso eu não tinha trava, eu tinha trava nos olhos, eu não conseguia enxergar isso. E assim, eu escrevi um livro, e aí Deus faz sempre a mais, gente. É maravilhoso. Aí o que Ele faz? Nos faz ajudar o próximo, ajudar as pessoas a escrever seu próprio livro. A Dani tem um livro que chama Escritora Particular de Deus.
Então, assim, quando você escrever algo, tá escrevendo ali, Dani, e agora? O que que eu faço? Ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar na primeira palavra, na frase, no parágrafo, no texto, na folha, no capítulo, em todos os capítulos, né? Se você escrever. Eu já vi gente escrevendo 2 capítulos em um livro só. Uma pessoa escrevendo 2 capítulos. Isso, eu já vi. Então, você vai escrever, você vai escrever tanto que vai formar 2 capítulos, 3, vai escrever seu próprio livro daqui a pouco. Então, você vai se permitir, porque às vezes está ali o seu dom, o seu talento de escritor e você não sabe. Coloca para fora o que você tem aí dentro, ou o que você tem de indignação, ou o que você sabe ensinar tão gostoso que você ficaria aqui o dia inteiro. Olha, eu e a Dani. Vocês acham que a Dani e eu estamos olhando o horário? Já passou 1 hora, né, Dani? Provavelmente. Estamos aqui só falando. Se deixar, a gente vira à noite. De tanto que a gente gosta do nosso trabalho. E aí vocês vão descobrindo talentos, os dons vêm, o autoconhecimento aí. Você vai escrever algo que você fala assim, nossa, isso vai se transformar numa palestra, numa mentoria. O meu capítulo pode ajudar alguém aí Eu acho que eu a preciso. ter um livro de receita. Eu só preciso ver um negocinho que aconteceu algum acidente aqui em casa. Só confirmar aqui, tá? Você quer deixar? Só um minutinho, por favor, peraí. A Dani voltar. Para que não seja nada grave, né? E eu estava falando aqui com vocês, vou continuar falando. O próximo livro dela sobre comunicação, se você tiver vontade aí, você entra em contato com a Dani e já comece esse seu capítulo para estar nesse próximo livro em coautoria que ela vai organizar. Então, entre em contato com ela, convida ela aí para uma conversa, uma reunião e tira suas dúvidas e esteja aí nesse livro, que vai ser um livro também transformador. E o que você gosta de comunicar? O que você comunica bem? Então, de repente, você tem aí algo dentro de você que está precisando, tá gritante aí para falar, para ensinar alguém. O que seria? Faz essa pergunta para você mesmo, escreve sobre algo e aos pouquinhos aí, né, como ela disse ali no começo, é um pouquinho cada dia que você escreve, vai ser um remédio, uma cura para você mesmo e um capítulo que vai transformar vidas, vai ajudar o próximo. Voltou, Dani? Deu tudo certo? Ela caiu um tombinho ali, mas a gente já vai acolher ela. Eu vou precisar encerrar mesmo, tá? Mas a Josi chegou aqui também, seja bem-vinda. Criança, você sabe como que é, né? A gente sempre tá cuidando, mas coisinhas, né? Dani, vai lá. Amei estar com você. Vamos encerrar essa live. Amanhã a gente tem mais. Nós vamos ter 3 lives, né, de hoje, amanhã e depois. E no dia 23 é o nosso lançamento, né, Eric? Então, assim, todas as coautoras, algumas que não puderam participar hoje, podem vir aí no dia 23, participar também. A gente vai entrando, cabe 4 na live, né? Então a gente vai intercalando entre entrada e saída, tá? Daí a Érica também, né, pode participar. A Érica também tá prevista para participar, acho que é dia 22, né, Érica? Deixa eu confirmar aqui. No dia 22 e no dia 23 é o lançamento, né? Então, se acaso você não quiser participar nesse dia, fique à vontade, mas tá? Eu vou colocar sua fotinha também no post. E no dia 23, todas podem participar. Você pode entrar também, porque vai que alguém não entra, né, Érica? Então, você pode participar também, tá? E quero agradecer a todo mundo que participou, que entrou nessa live, gravar depois. Eu vou subir também ela lá no canal do YouTube, tá bom? Quem quiser também assistir por lá. Provavelmente amanhã já coloco para vocês assistirem também por lá na estreia, tá bom? E com a graça de Deus, no dia 23, né, Érica, vamos estar lançando. E quem tem suas encomendas do livro também já pode chamar a gente, já deixa reservado. Assim que o livro estiver impresso, a gente já encaminha para você, tá bom? Autografado, né, Érica? Nós vamos também ter isso, com dedicatória. E nós vamos também ter a versão digital, tá bom? Então,
eu quero já ter o livro, já quero ler as histórias, já pode também estar aí tendo o e-book. Então, assim que finalizar, nós estamos no processo final aí do editorial, a gente já consegue também enviar o livro para você, tanto no digital, né, que você pode estar adquirindo, tá? E detalhe, né, se você estiver adquirindo nessa semana aí, nós estamos com o valor de R$ 49,90, que é do pré-lançamento. Depois esse valor vai subir, né, porque a gente sabe aí que a gente tem que dar essa prioridade para quem estiver já conseguindo nessa semana, tá bom? Você que está participando aqui com a gente, pode estar adquirindo com qualquer uma das coautoras, tá bom? Comigo, com a Érica, com a Lari também, que, né? Com a Andréia, tá bom? Também com a Francine, que também ia participar com a gente dessa live, tá bom? Então fiquem à vontade para vocês estarem adquirindo, né? E todas as coautoras estão todas aí marcadas nos posts. Eu coloco o @ do Instagram de todas elas, tá bom? E marquem todo mundo aí para poder chegar essa mensagem de cada vez mais longe, tá bom? Então, Érica, gratidão pela sua participação aqui. Dani. Também sou grata. Irmã ela também. Na próxima também ela vai participar com a gente. Sim. Certo? E a gente vai encerrar, né, Érica? Daí amanhã tem mais. Não esqueça, tá? Amanhã às 9 também. Se tiver um atrasozinho é normal, porque a gente precisa às vezes ajustar algumas coisinhas, né? Mas às 9 horas, com a graça de Deus, estaremos aqui também para a nossa próxima live, a live 02, tá bom? Do pré-lançamento. Então vamos tirar o nosso print, né, Érica? Deixa eu ver se eu... Tira aí. Tirar os comentários aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí só um minutinho. Gente, vocês não podem perder o prefácio da Ana Lucchini. E o capítulo da Dani tá maravilhoso. Vocês precisam... Eu acho que não vai sair a opção de tirar o comentário aqui. Não vai dar. Deixar. Então vai... Eu fico aqui, ó. Vou deixar as mensaginhas aqui. Vai. Aí acho que foi, Érica. Certo, gente? Fiquem com Deus. Até amanhã, né, na nossa próxima live aí. Compareça e já avisem as outras pessoas, tá? Logo, logo a gente já disponibiliza também a nossa arte da live de amanhã. Então, fiquem com Deus. Um abraço aí no coração de todo mundo. Um beijo forte e até amanhã. Beijo. Tchau, Érica. Fica com Deus. Obrigada. Tchau, Dani. Depois você me manda notícias. Manda sim. Tchau, tchau. Tchau.